Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 9 de agosto, 19º domingo do tempo comum, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Mas quando Pedro sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Mateus 14, versículo 30. Você já ouviu alguém dizendo assim: estamos navegando num mar de problemas e dificuldades? Já ouviu? O que é que significa isso? Estamos navegando num mar de problemas e dificuldades. Bom, nesse modo de falar, navegar é viver, não é? E o mar está identificado com problemas que se está enfrentando. Tô certo? E se alguém disser assim: mas apesar do mar revolto, nós vamos conseguir atravessá-lo? Aí você entende. Claro, significa vamos vencer, mesmo passando por todas essas provações. Bom, se estamos nos entendendo até aqui, vai dar para a gente se entender bem do Evangelho de hoje. Havia terminado aquela grande refeição com pão e peixe no deserto, e Jesus mandara os discípulos atravessarem o mar para irem a outra cidade. E ele ficou despedindo o povo. Depois foi ao monte para rezar. De madrugada foi ao encontro dos discípulos. Os discípulos estavam com muita dificuldade na travessia, porque os ventos estavam contrários. E de madrugada eles viram um vulto vindo para o lado deles, andando sobre as águas. Tiveram muito medo, acharam que era um fantasma. Jesus gritou de lá dizendo: sou eu, para eles não terem medo. E Pedro pediu para ir ao seu encontro, andando sobre as águas, até conseguiu. Mas o vento o deixou com medo e ele começou a afundar. Pediu ajuda e Jesus o segurou pela mão. Aí entraram na barca e os ventos se acalmaram. Agora vamos recordar aquele momento da história do povo de Deus na travessia do Mar Vermelho. Você lembra bem? Os soldados do faraó estavam chegando e diante deles só o mar. E eles, liderados por Moisés, com a assistência de Deus, entraram no mar e o atravessaram a pé enxuto. Eles venceram as águas. Fizeram a travessia daquele braço de mar, assistidos por Deus, que separou as águas, as mesmas águas que acabaram por dificultar a perseguição dos soldados e até afogar cavalos e cavaleiros. Repita comigo devagar. Repita. O povo de Deus atravessou o mar a pé enxuto. Com a graça de Deus, venceu as águas. Muito obrigado. Vamos voltar para o Mar da Galileia, o grande lago que os discípulos estão navegando à noite. Jesus os mandara atravessar o mar na barca. Os ventos estão fortes e contrários. A vela rudimentar e os remos não estão dando conta. 3 horas da manhã e ainda não chegaram nem na metade. Que missão difícil Jesus deu aos discípulos atravessar o mar numa hora daquela. Que missão difícil Jesus nos deu para atravessar o mar numa hora como essa. Essa qual? Essa hora difícil que a humanidade está vivendo, que a igreja está atravessando também. Um tempo de guerras, de crise climática, de forte migração de populações, fugindo da violência e da miséria. Um tempo de crise em nosso modelo de família, de mudança de costumes, de ampla circulação de drogas. Os ventos estão contrários. Numa hora como essa, tudo passa pela cabeça. Vamos afundar. É melhor a gente desistir, vamos voltar. Não tem jeito, não temos força.
Estamos perdidos. Os discípulos pensaram exatamente isso. Com a morte de Jesus, a dificuldade deles estava muito grande, com toda a oposição que sofriam e pela sensação de abandono. Jesus morreu como malfeitor, não está mais com a gente. Mas quando tudo parecia perdido, aconteceu o inesperado para eles. Jesus ressuscitou. E lhes apareceu várias vezes. E eles até pensaram que era um fantasma. É isso que a cena de Jesus andando sobre as águas está nos dizendo. Jesus ressuscitado vem ao encontro dos seus discípulos, de sua igreja. Não é um fantasma, é Ele mesmo, vivo, glorioso. Ele manda nos ventos, Ele acalma o mar. É Ele que nos garante atravessar o mar, vencer as águas. Repita de novo comigo. Os discípulos conseguem atravessar o mar. Diga. Porque Jesus ressuscitado está com eles. Muito obrigado. É isso. A igreja consegue realizar a sua missão nessa travessia tão dolorosa, porque Jesus, que já venceu as forças que se opõem ao reino, está conosco. Vamos guardar a mensagem. O povo hebreu, assistido por Deus, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto. Venceu as águas que pareciam impedir que chegassem ao seu destino, a liberdade. Os discípulos na barca, imagem da igreja, continuam a experimentar a ação de Deus no meio das dificuldades da travessia em todos os tempos. Jesus ressuscitado é quem garante a vitória sobre os ventos contrários que ameaçam naufragar a barca. É Jesus mesmo que ergue pela mão discípulos como Pedro, que com sua pouca fé estão afundando. Jesus está vivo, vitorioso e está conosco. A barca de Pedro vai chegar ao seu destino, apesar da oposição dos maus, dos inimigos que semeiam joio na calada da noite e apesar também da nossa fé tão pequena. Mas quando Pedro sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Mateus 14, versículo 30. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, neste início da Semana Nacional da Família, nós nos parecemos com Pedro. São tantas as situações difíceis que enfrentamos na família e no mundo nesse momento, em nossa travessia, que muita gente se desespera. E mesmo Tua presença, Senhor, nós a vemos muito longínqua, como a de um fantasma, um que já morreu. Senhor, no Evangelho de hoje nós percebemos a Tua presença vitoriosa entre nós. Tu és a garantia de que chegaremos ao nosso destino, que realizaremos bem a nossa missão. Senhor, toma-nos pela mão quando estivermos afundando em nossa falta de fé. Salva-nos, Senhor. Seja bendito o Teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. Diga amém. O Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. O Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Vamos viver a palavra. Hoje nos cabe um olhar de esperança sobre este mar de dificuldades que nos cerca. Em vez de se lamentar, acender a luz da fé para clarear a escuridão dessa noite. Particularmente hoje, reze pelos pais de sua família, pedindo a Jesus que segure pela mão os que parecem estar naufragando. Como é que eu posso desistir se quem na cruz morreu por mim me deu a sua força, me deu o seu Espírito, me encheu de esperança? Como é que eu posso duvidar se quem tomou o meu lugar me deu a sua força, me deu o seu Espírito, me encheu de esperança? Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Vou confiar em Deus, vou me valer de Deus, e venha o que vier, haja o que houver, em Deus eu vencerei. Dia 19 de agosto, 9 horas da manhã, nós teremos a missa de ação de graças pelos 30 anos da AMA. Você pode nos acompanhar presencialmente na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no Recife, ou pela Rede Vida de televisão. Amanhã começa a nossa Semana de Espiritualidade e você também faz parte dessa história. Até amanhã, se Deus quiser.